RC News, informação que gera valor. Fala pessoal, muito bom dia para você. Eu sou o Daniel Morales e este é o BMC Free Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta quinta-feira, 2 de dezembro. E a quinta-feira começa com cara de quarta, porque a Bolsa Brasileira viveu quase um déjà vu. A Bolsa Brasileira até que estava com um desempenho interessante no primeiro dia do mês. Chegou a subir mais de 2% ao longo do pregão. E novamente, depois da fala do presidente do Fed, Jerome Powell, o índice foi devolvendo os ganhos acumulados ao longo do dia. Claro que a amplitude de ontem foi muito maior do que na terça, mas mesmo assim não deixa de mostrar pontos coincidentes. Powell falou novamente sobre a possibilidade de acelerar o tapering, já que a inflação está mais persistente do que o esperado. Aliás, ele reforçou a visão da véspera de que não acredita mais em transitoriedade da inflação e que ela vai ou que ela deve ficar um pouco mais persistente. Powell falou que está telegrafando o tapering. O cenário mexe com o humor dos investidores, que também ficaram aguardando o começo da votação da PEC dos precatórios, o que acabou não acontecendo e foi adiada para hoje. E com o mau humor dos investidores, a Bolsa Brasileira fechou no patamar dos 100 mil pontos. Isso não acontecia desde o ano passado. E agora o mercado se pergunta se esta barreira vai ser rompida. Será que a Bolsa cai aos 99 mil pontos? Vamos ver os números da Bolsa de ontem. A gente olha aqui no nosso quadro e o Ibovespa caiu 1,12% aos 100.775 pontos. Entre as maiores altas, a gente teve aqui Braskem com mais 5,45%, Suzano Papel 3,36%, Gerdau 1,43% e Gerdaumet com mais 1,40%. Entre as baixas, Magazine Luiza com menos 11,79%, Melius 11,37%, Localweb 9,93% e Via com menos 8,28%. E agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta quinta-feira. Muito bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. Nesse começo de quinta-feira, a gente tem um viés positivo, né, até esse momento, mesmo porque ontem a gente tinha a sinalização de uma abertura de alta, né, um começo de mês forte, com valorização, mas realmente algumas preocupações mundiais, principalmente em relação à nova variante, as mutações do vírus, continuam trazendo preocupação e também preocupações em relação à inflação americana, em relação à inflação mundial. E a política monetária, principalmente nos Estados Unidos, tem trazido volatilidade para as bolsas mundiais e também contaminando a nossa bolsa por aqui, né? Com isso, né, a gente começa um mês já com um tom negativo, né? Mas vamos ver se a gente recupera e tende a fechar com o famoso rally de Natal, ou seja, com boas perspectivas. Hoje, particularmente, a gente tem uma agenda um pouco carregada, mas o principal indicador da semana fica para sexta-feira lá nos Estados Unidos, o famoso payroll, os dados de empregos por lá. Aí por aqui também a gente tem, continua acompanhando de perto a agenda política e econômica, principalmente em Brasília. E também a gente tem uma agenda corporativa de reuniões, né, Investors Day, em relação às companhias que estão reunindo analistas, investidores, para falar um pouquinho do ano de 2021, como foi, e também perspectivas para o ano de 2022. Né? Mas a gente continua vendo aí
um Ibovespa bastante descontado, bastante barato, né? E hoje vamos ver também se as empresas de commodities conseguem sustentar uma boa valorização por aqui, já que o petróleo nesse momento, né, vem tentando se recuperar das quedas recentes, subindo 2%, mas ainda num patamar bastante baixo, né, tendo em vista os patamares recentes, próximo de $70. Né? A gente precisa acompanhar também a reunião da OPEP. A gente não acredita que o petróleo vá muito além de $85, $90 no médio prazo, mas na nossa opinião também não deve permanecer por muito tempo nesse patamar próximo de $70, sendo uma oportunidade para os investidores de ações. Tá? Lembrando também que hoje, para quem é acionista e investidor de Petrobras, hoje estão ex, né, ou seja, os dividendos que ela vai distribuir para quem tinha ações até ontem, tá bom? Então tenham todos um ótimo dia. Já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! E além do que o Marco trouxe, a agenda hoje está dedicada a Brasília e indicadores. Agora, às 9 horas, estava previsto para começar a sessão no Senado, que vai colocar em votação a PEC dos precatórios. A votação teve que ser adiada ontem por causa da sabatina de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Ele acabou sendo aprovado pelos senadores com 47 votos favoráveis. O adiamento também aconteceu por causa dos votos. O presidente Rodrigo Pacheco achou melhor votar hoje do que ter problemas com quórum na noite de quarta. Entre os principais pontos alterados na PEC estão a limitação dos pagamentos dos precatórios até 2026 e não mais até 2036. O carimbo de todo o espaço fiscal da proposta e não apenas da folga para o Auxílio Brasil e despesas previdenciárias. Senadores têm dito que as mudanças fecham o cerco a gastos excessivos ou orçamento secreto durante o ano eleitoral. Outro ponto importante do dia é a divulgação do PIB. O PIB do terceiro trimestre caiu 0,1% em relação ao segundo trimestre do ano. O número está abaixo da mediana das expectativas, que previam um crescimento zero. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, a atividade subiu 4%. Vamos agora aos destaques internacionais. As bolsas na Ásia fecharam mistas nesta quinta-feira, seguindo o tom de cautela com a variante Omicron e também com as falas do presidente do Fed ontem. A preocupação com a inflação e a possibilidade de acelerar tapering mexeu com os mercados. Vamos ver como é que então fecharam as bolsas lá na Ásia. Na China, Xangai perdeu 0,09%. O índice Nikkei em Tóquio encerrou a sessão em queda de 0,65%. Já a Hang Seng de Hong Kong avançou 0,55%. Na Europa, o dia também é de vários indicadores da economia. Agora cedo foi divulgado o índice de preços ao produtor. O número subiu 5,4% no mês de outubro em relação a setembro. O índice veio bem acima das expectativas, que previam um aumento de 3,8%. A inflação ao produtor subiu 21,9% na comparação anual com outubro de 2020. A previsão era aumento de 20%. A taxa de desemprego na zona do euro também foi divulgada agora há pouco. O número caiu um pouco em outubro, registrando 7,3%. Foi 0,01% de queda em relação ao mês de setembro. A leitura veio em linha com as expectativas dos analistas. Além dos indicadores, a cautela com a nova variante do coronavírus segue dando contornos de aversão ao risco na Europa. Vamos ver então como é que estão os índices por lá neste momento. DAX na Alemanha agora com queda de 1,58%. CAC na França com queda de 1,25%. O FTSE no Reino Unido com queda de 0,97%. E o índice Eurostoxx recua aqui 1,75%. Nos Estados Unidos, o clima também é de cautela. Ontem foi identificado o primeiro caso da Omicron no país. O principal assessor médico da Casa Branca, o Anthony Fauci, disse que a pessoa está vacinada e apresenta sintomas leves. E o presidente Joe Biden reforçou que a variante não é motivo para pânico. Hoje ele deve anunciar o plano estratégico para conter a doença. A agenda econômica também é cheia. Agora pela manhã vão ser divulgados os números do auxílio-desemprego,
que devem vir com um aumento de 245 mil pedidos. O dado vai preceder a leitura do payroll, um dos principais indicadores no mundo que acontece amanhã. Hoje também tem discurso da secretária do Tesouro, Janet Yellen, e de integrantes do Fed. Vamos ver como é que estão os futuros americanos neste momento. A gente começa com Dow Jones, que agora está em alta de 0,71%. S&P 500 alta também, 0,37%. Nasdaq com uma leve queda, mais próximo da estabilidade, 0,02%. Agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com o desempenho das ações negociadas a múltiplos altos. Conta pra gente, Marco. Olá, bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia. Ontem a gente viu várias ações caindo fortemente, principalmente as ações de varejo, né, de consumo. Acho que um dos destaques negativos foi o desempenho da própria Magazine Luiza, né, que é uma ação queridinha pelos investidores, né, bem executada, mas ontem foi um dos destaques negativos na nossa B3. E a gente fica procurando, né, quais são os motivos, mas um dos principais motivos pode ter sido até o movimento global. A gente vê aqui nesse gráfico como foi o desempenho ontem, particularmente, das ações que são negociadas a múltiplos muito altos, principalmente que apresentam um lucro baixo e são negociadas a um múltiplo da receita, né? Então, como se fosse um price to sales ratio, né, que a gente acompanha. Então, aquelas empresas, a gente consegue ver aqui no gráfico com price to sales mais próximo de 10 vezes, sofreram muito no mercado mundial, no mercado americano, e a gente viu aqui também, consequentemente, as empresas que têm essa característica também sofrendo. Talvez esse movimento tenha sido muito mais global do que local, essas vendas, né? O mercado colocando um crescimento econômico mundial, talvez num ritmo menor, e penalizando esse tipo de companhia que tem essa variação em relação às receitas, tá bom? Então, sempre importante acompanhar o que está acontecendo lá fora para entender também os movimentos que acontecem por aqui. Tá certo? Tenham todos uma ótima quinta-feira e já a gente se vê. Até mais. Tchau. Valeu, Marco. Agora vamos aos destaques corporativos. A Braskem informou que sua subsidiária Novo Honor está considerando realizar uma oferta pública secundária de ações para a alienação de sua participação na Braskem. A Novo Honor, no entanto, ressalta que ainda não existe decisão final sobre a realização da operação. A Braskem afirma que vai apoiar a Novo Honor nos estudos dos procedimentos solicitados. A Braskem também informou que vai voltar a integrar o índice de sustentabilidade da B3. A empresa estava fora do índice havia um ano. O retorno é um reconhecimento dos esforços e iniciativas nos aspectos ESG, além da busca por soluções sustentáveis da química e do plástico. A Ambipar lançou um aplicativo de crédito de carbono. Isso vai possibilitar que qualquer pessoa física reduza o impacto no meio ambiente de uma forma simples e acessível. A plataforma usa blockchain para dar transparência e segurança para as transações. Segundo a Ambipar, o aplicativo permite que a pessoa pague centavos para compensar o impacto de refeições, hábitos diários ou mesmo em impactos futuros. A Taesa aprovou distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio aos acionistas. São mais de 523 milhões de reais pagos no dia 29 de dezembro. As ações ficam ex a partir do dia 7. Serão cerca de 50 centavos por ação ordinária e R$ 1,51 por unit. A Taesa também informou que vai emitir 800 mil debêntures no valor de 800 milhões de reais. O vencimento será entre 3 e 5 anos. A rede de drogarias Pague Menos aprovou o programa de recompra de 2 milhões de ações ordinárias. O processo começa hoje e pode durar até 3 meses. O programa tem como objetivo manter as ações em tesouraria e depois entregar aos funcionários e administradores no plano de ações da companhia. A Ser Educacional comprou a EdTech de linha por 20 milhões de reais. Foi a terceira aquisição desse tipo no ano. O investimento passa dos 100 milhões de reais. O negócio reforça a nova frente de atuação da empresa, que passa a produzir conteúdo para ser vendido a outras empresas educacionais. E agora é hora da participação aqui do Gustavo Almeida, o Guga, que hoje está aqui nos nossos estúdios da BMC.
Muito bom dia para você, Guga. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Hoje não tem atraso, né? Não, hoje não. Hoje tá tranquilo, né? Guga, ontem a Bolsa começou o dia bem, né? E até subiu boa parte do pregão, mas depois da fala do Powell, as bolsas em todo o mundo começaram a perder força. A gente até estava brincando que parecia o Dia da Marmota, porque o filme foi igual ao da terça-feira. Queria saber de você como é que você acompanhou essas perdas, e a gente pode falar que é culpa do cenário externo ou adiar a votação da PEC também mexeu com o mercado? Vamos lá, né? Na minha cabeça, a gente está num processo de ajuste, de correção. De fato, hoje eu não estou com as mangas remangadas, mas no nível de preço dos 102 mil pontos, a briga ela é bem interessante e, de fato, existe aquele espaço para se ter aquele rally, a expectativa, pelo menos, de um rally até o final do ano, né, positivo. O que acontece? A gente já sabia que lá fora tem muito espaço para corrigir. Então ontem, né, uma fala do Powell trazendo o tom do tapering, que, querendo ou não, ano passado, quando se falou, né, em diminuir a injeção de liquidez, os mercados também sofreram uma correção relativamente forte. Ou seja, o mercado, ele não, de certa forma, ele não é que não olhe com bons olhos, né, mas é um gatilho para, nesse patamar de preço que nós estamos com o mercado americano, o movimento de correção ele tende a ser, né, mais intensificado. E acaba que com a atmosfera que nós estamos negativa no nosso mercado, isso, né, tende a se potencializar. Então, tu olhar aquela movimentação que nós tivemos no final da tarde de ontem, 5 horas da tarde, o Dow Jones estava subindo 0,25%. No final, no fechamento do mercado, caiu o Dow Jones caiu ontem 1,34%, ou seja, teve uma variação de 1,5%, 1,6%. É muita coisa num curto espaço de tempo, que mostra que os investidores estão com um dedo no gatilho ali para acionar suas reduções de posição e, né, de certa forma, ver o mercado corrigir com mais intensidade. Quando nós olhamos para o futuro agora, nessa parte da manhã, Daniel, a gente já começa a perceber ali que o Dow Jones está subindo, o futuro do Dow Jones subindo 0,85 e o do Nasdaq subindo 0,13 agora, né, a fotografia de agora, deste momento. O que mostra? Que o apetite por risco, ele começa a diminuir. A resposta, né, do índice que é mais conservador, como o índice do Dow Jones, ela está sendo um pouco mais otimista, né, do que a aposta em cima de um índice de tecnologia. Existe uma mudança dos investidores de empresas de tecnologia focada em crescimento e uma busca mais por empresas de valor. Ok, isso, desde do ano passado se está tendo essa movimentação, se fala desse processo de rotação dos setores e tudo mais. Mas, de fato, está muito precificado o mercado americano, né? Podemos dizer que está caro, né? O precificado para falar uma linguagem bonita, é caro para dentro do contexto atual. E aí existe muito espaço, sim, para correção. Então, uma redução na liquidez e um eventual aumento de juros em algum momento no tempo, né, em 2022, vai fazer, sim, com que os mercados eles aumentem suas correções. Né? Não vou falar a palavra volatilidade, porque volatilidade é uma forma bonita de falar queda. Né? Então, acho que o mercado lá tem espaço, sim, para cair. Eu queria uma resposta mais positiva no nosso mercado aqui brasileiro, mas, né, infelizmente, a gente ainda percebe a participação muito ativa do institucional na ponta vendedora, zerando posição, pessoas físicas solicitando resgate e isso forçando, né, a nossa bolsa a não conseguir fechar num patamar positivo e mudar, de certa forma, o tom negativo para um tom um pouco mais otimista de curto prazo. E hoje, Guga, qual que é a projeção? A gente vai ter volatilidade ou queda, como você diz aí? Lembrando que hoje a PEC já está sendo discutida lá no Senado. Vamos ver, né? Pode ser que isso traga um pouco de otimismo, mas, de novo, eu não consigo ver um horizonte muito acima do 113 mil pontos, né? Claro, tem muitos ativos que estão muito voláteis, principalmente quando a gente olha para a questão de varejo, né? Quando tu pega o setor de varejo, toda essa correção, ela veio muito em função dessa zeragem de posição do investidor institucional local
que tinha uma expectativa de retomada de economia muito forte, né, e já vinha com essa expectativa desde final de 2019, né, para 2020, pô, Brasil vai decolar, vai andar, a economia vai melhorar, as reformas vão passar, existia uma expectativa e esse perfil de investidor, né, ele estava se preparando para entrar com força na Bolsa, então já estava com posições de Bolsa. Quando a gente entra nesse novo cenário de alta de juros e inflação e tudo mais, esse player ele começa a zerar a posição e aí, né, o impacto nesse setor, principalmente de varejo, a gente viu o que aconteceu. Né? Então, a vol desses ativos ela está muito alta, né? A variação desses ativos ela está muito alta. Então, obviamente, né, de novo, para o investidor de curto prazo, aquele investidor pontual, sempre tem oportunidades em um ambiente de vol alta. Né? Um investidor de longo prazo, um investidor que, né, tem uma expectativa, né, em olhar a sua posição daqui um tempo mais longo, ele tem que entender que o cenário não está tão atrativo ainda, né, para ter um aporte maior. Óbvio, né? Aquela pessoa que compra de forma recorrente vai falar, puxa, mas toda vez que cai eu estou tendo benefício. Mas aí, esse investidor ainda vai ter um pouco de dor de barriga, quem sabe, 2022, início de 2023. Então, pode se tornar um pouco indigesto e aí ele sofrer, né, a vontade de, vamos lá, sair de bolsa e ir tomar uma outra posição. Né? Então, tem que tomar muita cautela e muita consciência em relação a esse mercado que nós estamos vivenciando agora no presente. Mas deixa eu fazer a análise para hoje. O que eu estou enxergando aqui, principalmente no índice? O que nós podemos esperar de alta e o que nós podemos esperar de baixa? Bom, a movimentação que nós tivemos ontem na parte da tarde, ali a partir da 1h da tarde, né, a correção toda que nós tivemos, se nós pararmos para observar e utilizarmos ela como critério para fazer nossas projeções de alta, o primeiro objetivo que eu tenho é para o mercado vir buscar novamente aqui esses níveis de 102.660 pontos. Tá? Então, de 102.660 pontos a 103.350. Esse é o meu cenário. Tá? Meu cenário assim de, provavelmente para esse movimento agora de manhã e tudo mais. O cenário mais otimista para o resto da nossa semana volta a aparecer aqueles nossos 106.400 pontos. Tá? Então tenho ainda uma expectativa positiva, né, que possamos aí, quem sabe, abandonar essa região dos 102 mil pontos e começar, né, a subir com mais intensidade. Tá? Tenho essa expectativa. Agora, não conseguindo superar essa região, né, principalmente ali dos 103.350 pontos, e pior, se não conseguir superar 102.600 pontos, a gente tende a continuar com mais intensidade um movimento de baixa, e aí a projeção que eu tenho para baixo, vamos lá, a projeção que eu tenho para baixo é, num primeiro momento, perder os 100 mil pontos, e aí ter o primeiro beijinho abaixo dos 100 mil pontos, como a gente fala no mercado. Então seria bater ali a região de 99.900, 99.850, seria a manchete em todos os canais de comunicação, bolsa perde os 100 mil pontos. Tá? E aí depois, né, aumentar o pessimismo e irmos buscar a região dos 98 mil pontos. Tá? Então essa é a minha fotografia, né? Otimista e pessimista. Eu gosto de ser sempre um otimista. Né? Eu gosto sempre de tentar olhar para o lado positivo. Mas fica aqui todo o cenário para a turma que está negociando. Eu sei que tem muitas pessoas que estão se beneficiando bastante com o movimento de baixo. Então, fica aí os dois cenários que eu estou enxergando. Tá? Estrategicamente, acho que o player que está mais pessimista, vendo um gatilho operacional, Daniel, faz todo sentido vir buscar a posição para a Bolsa vir atingir essa região de 100 mil pontos. Né? Então, tem uma oscilação bem interessante, bem grande aí para poder surfar, né, o pessoal pessimista. Eu não ficaria apostando ainda no primeiro momento para ir buscar os 98 mil pontos, mas a gente tem que saber que esse cenário está, né, apontando para lá. E o pessoal da ponta compradora, eu só consigo ficar mais aliviado quando o mercado superar essa região dos 103.350 pontos, 103.500 pontos. Boa.
Agora, falando ainda em cenário, Guga, as empresas de varejo têm sofrido bastante aí por causa de toda essa conjuntura, inflação, juros altos, desemprego, baixo crescimento. Enfim, você acha que ainda existe uma salvação para esse ano até agora, até porque agora é só Natal, né? A Black Friday já ficou para trás. Boa. Na verdade, se nós olharmos o ciclo dos ativos, né, eles estão em uma região onde tem uma grande chance de estar no nível de equilíbrio, assim, né, como se estivesse fechando esse ciclo de queda mesmo dos ativos. A gente precisa de uma resposta positiva. Tá? Essa resposta positiva, ela pode acontecer sim até o final deste mês, né? Mas seria o primeiro movimento de respiro do mercado, não seria para buscar uma nova tendência onde pudesse questionar as máximas históricas, né? Seria um movimento de ajuste mesmo, um movimento de repique do mercado. Boa. Estão pedindo aqui alguns tickers aqui no chat. O Pedro Holtz está pedindo aqui se você pode dar uma verificada em Melius. Boa pedida aqui, Melius, né? Acho que a gente teve eu fico pensando aqui antes de falar. Às vezes eu fico fico refletindo antes de dar uma opinião bem formatada para não gerar nenhuma polêmica assim exagerada, né? Mas uma coisa que me incomodava bastante em Melius, principalmente quando nós estávamos na região de R$12, é que desde o IPO o ativo estava subindo mais de 800%. Não faz sentido, né? Não se tem uma justificativa, um erro tão grande de precificação no IPO, né? Porque a velocidade que ganhou preço, né? Nível de preço, não faz sentido, não fazia sentido na minha cabeça. Tanto que a correção depois veio na força que se teve. Tá? E foi um ativo que foi muito comentado nas redes sociais, né? Foi muito comentado por influencers, o pessoal mostrava, né, suas rentabilidades de carteira e postava ali Melius, casas de análise também, enfim. Teve muita gente que se posicionou em Melius. E acaba que muita pessoa física está posicionada em Melius, né? Muitas pessoas físicas agora estão tendo aí uma desvalorização de quase de 80% se nós formos pegar a máxima que ela atingiu. Né? Pô, imagina, o ativo ele sofreu, não tem como negar, né? Ele sofreu aqui uma desvalorização acumulada até agora de 79% em 88 pregões, 128 dias. Tá? Então isso não é saudável para o mercado. O que eu estou enxergando aqui de movimentação? Eu acredito que tem espaço para chegar até a região de R$ 2,15, né? A sequência dessa movimentação de baixo. Tá? E eu não tenho aqui nenhum sinal de inversão mostrando que a gente possa mudar, né, de direção agora no curto prazo Melius. Um repique de alta, tá, seria interessante, com certeza. O que nós podemos esperar aqui de um repique de alta? Tá? Ou seja, tentar enxergar aqui um momento positivo. Seria poder voltar aqui até mesmo, quem sabe, a região de R$ 3,50. Ou seja, extremamente alta a volatilidade no ativo. Tenho certeza aí que tem muitas pessoas que estão incomodadas, mas infelizmente o que eu consigo enxergar é ou continuar indo na tendência de baixa e aí buscar a região de R$ 2,15, ou ter um repique no máximo que dê para esperar assim um retorno para a região de R$ 3,50 no primeiro momento. Né? Depois sim vai dar para poder criar algum outro tipo de projeção em Melius, mas infelizmente o ativo está numa tendência de baixa, né, e ainda não me parece que terminou essa tendência de baixa. Boa. Guga, agora o Emerson Duarte está pedindo aqui se você pode analisar Rodobens. Só um pouquinho que a minha cotação não está abrindo aqui de Rodobens. Travou a Rodobens, hein? Vamos pular porque a base de dados de Rodobens não está aparecendo aqui. Não está aparecendo, não. Vou ter que pedir desculpa. Foi o Emerson, né? Foi o Emerson. Pô, me desculpa, Emerson. A gente vai ficar devendo para o Emerson Não aqui. foi proposital. Mas não tem problema. A gente tenta depois, mais tarde, ver Rodobens aí. Mas vamos pular aqui. O Lúcio está pedindo Ocean Pact. Ocean
Ocean Pact, OPCT3. OPC? OPCT3. Eu nem acompanho. São os ativos mais exóticos, eu gosto de comentar, né? Mas enfim, que nós... Também, tendência de baixa, né? Total. Pô, desde o IPO, olha a desvalorização que se teve. Estamos acumulando aqui uma desvalorização de 77,5% também. Tá? Quero ver se existe a possibilidade de ter terminado aqui a tendência de baixa do ativo ou não. Ó, já estamos aqui na região de 2,0. Tá? Podemos chegar até a região de R$ 2,09. Para mim, o pior cenário seria ir para a região de R$ 2,09. O que nós temos que esperar? Uma primeira resposta positiva do ativo e, de fato, né, desacelerar essa tendência. Então, a sequência que eu consigo enxergar dentro dessa tendência é poder chegar, ir até a região ali de R$ 2,10. Então, tem que esperar. Né? Não tem muito o que fazer. O mercado não tem nenhuma resposta positiva, por enquanto, no curto prazo, que me mostre, olha, de fato o mercado chegou no final da tendência e tu tem aqui condições de inverter este fluxo. Por hora, o fluxo está de correção, o fluxo está de baixa, o pessoal está zerando suas posições de novo, né? Fundos multimercados saindo muito forte das suas posições de bolsa. Muita gente participou dos IPOs, muitos fundos participaram dos IPOs. No momento que estão zerando suas posições, não querem saber o preço que está no mercado. É zerar a posição. Tá? Então, é um momento de correções, é um momento onde se tem uma mudança, né, de mão, enfim, está saindo de bolsa, está indo para renda fixa, então está tendo todo esse processo. O investidor pessoa física, eu gosto de lembrar, a grande massa, 80% dos CPFs em bolsa, nunca viveram um momento de bear market, né, de queda mesmo. Viveram aquele período, ano passado, da queda em função do Covid, mas se tu for olhar o tempo que ficou caindo, foram 3 semanas. Então foi muito pouco tempo que caiu. Então as pessoas estavam estimuladas a irem às compras, compraram, né, muito próximos de um fundo, e o mercado respondeu positivamente muito rápido. Então isso trouxe uma sensação de que, opa, quando caísse, era para comprar. De 2016 a 2020, nós tivemos aí vários períodos de queda, mas nenhuma queda de mais de 20%. E em tempo, nenhuma queda era muito longa. Né? Então, esse cenário é um cenário novo. É um cenário que muito poucas pessoas viveram, de fato. Tá? Então, a gente tem que entender isso. Tem que a narrativa que tudo se resolveria em um determinado momento na frente, tudo é muito relativo. Né? Eu fico vendo assim, algumas postagens de algumas pessoas, né, e como entendem, como interpretam o mercado, né? É como, parece que nunca viveram um período de bear market, um período de transformação mesmo, onde tu tem aí uma inversão muito forte de posição, onde o pessoal sai de renda variável e volta para renda fixa, ou vice-versa, porque também 2016, 2017 e 2018, o mercado ele foi extremamente positivo e também pouquíssimas pessoas falavam de bolsa. Só foram falar no final de 2018, 2019. Né? Então, essas mudanças de cenário, mudanças de contexto, infelizmente, né, a grande massa não está preparada para pegar. Boa. O Guga, tem dois aqui, o Bruno e a... Deixa eu ver se para não perder o nome da pessoa aqui, a Elisângela. Eles estão pedindo para você Magalu, para a gente encerrar. Vamos lá, então. Magazine Luiza está caminhando, né, para buscar o objetivo que já estava marcado já há algum tempo, né, que é o objetivo de R$ 6,30. Tá? Então está caminhando, está quase chegando lá. Estamos aqui em 6,80. Acho que tem mais um degrau para baixo. Não consigo ser otimista ainda, porque eu não tive aquela primeira resposta do mercado positiva e se manter, né, positiva. Nós tivemos aqui no período ali em novembro,
tá? No início de novembro ali, bem no iniciozinho de novembro, teve uma primeira resposta positiva num fechamento de uma estrutura de correção, só que o mercado, quando ele continuou a tendência, ele não continuou a tendência perdendo força, continuou a tendência, né, intensificando a força de baixa. E aí foi para o patamar mais abaixo, está quase chegando aqui na região de R$ 6,25, que é onde eu acredito que podemos ter, né, novamente uma expectativa de que possa haver um repique do mercado. Então tem um degrau, né, infelizmente de 6,80 para 6,25, é quase 10% ainda abaixo do preço que está agora, tá? E isso vai gerar muita dor de barriga aí para muito investidor que, querendo ou não, tinha aquela cabeça de que, né, no final tudo dá certo, enfim. Né? Então tem muita gente que está começando a ficar assustados, já estavam, né, mas bem assustados. Tá certo, então. Guga, valeu então, brigadão, até amanhã. Valeu, obrigado. Bom dia a todos e bons negócios. Bons negócios, é isso aí, Foi gente. duro de falar bons negócios. Tá certo. Valeu, Guga, brigadão, um abraço para você. Esse foi o Gustavo Almeida, o Guga, aqui na participação de todos os dias do BMC Pre-Market. Eu vou agradecer o pessoal que está mandando mensagem aqui no nosso chat do YouTube. Peter Santana dando bom dia para todo mundo. Iradi Franca também aqui, parabéns, sempre com ótimas análises do Guga. Valeu, obrigado. O Antônio Carlos Franco também estava pedindo ticker, agora não dá mais tempo, mas depois a gente volta com certeza, a gente vai analisar mais. Não se preocupa não, fica ligadinho que a gente tem mais análises por aí. Medeiros também dando bom dia pra gente, o Emerson Duarte, Pedro Rotz, o Emerson Bicalho também, Rita Fernandes, Demétrios, o Henrique Serafim, Rui Rengel, bom dia Morales, bom dia Rui. Emerson Bicalho também, um investidor desqualificado também está por aqui. Quem mais? A Carla Andrade, o Henrique Serafim, Edir Fernandes, Elisângela Ferreira, que a gente falou de Magalu. Valeu, Elisângela. O Maurício Loz, e aí, por aí vai. Valeu, gente. Brigadão aí pelas mensagens. Manda aí suas mensagens sempre, deixe seu bom dia e faça companhia também para a Débora Oliveira, que comanda a partir de agora a BMC News. Muito bom dia para você, Débora. Um ótimo dia para você, Daniel, um ótimo dia para todo mundo que já está acompanhando aqui a gente. Olha, realmente aí como o Guga disse, é até difícil, dá até uma engasgada na hora da gente dizer aí, né, bons negócios, porque tá danado mesmo esse Bovespa. Mas tem que manter sempre o otimismo e, de qualquer forma, sempre dependendo da estratégia, a gente tem que olhar, mudar o ponto de vista. Às vezes tem boas oportunidades, não é isso, Daniel? Vai lá. Isso aí. Vai lá, a gente espera aqui mais tarde, daqui a pouquinho você tá de volta no Stocks. Vai lá até mais preparar tarde, tudo, então. até mais tarde, Daniel. Hoje, Beijo. Vamos lá.